Em nenhum outro a salvação. É a afirmação fundamental de Pedro e de toda a igreja desde o seu início. Pedro, irmãos e irmãs, que faz esta afirmação acerca de Jesus Cristo. Em nenhum outro a salvação. Apenas em Cristo, somente em Cristo existe a salvação, encontramos a salvação. E mais do que isso, encontramos a segurança, encontramos a paz e encontramos a proteção. Em Cristo, a salvação. Em Cristo, a segurança. Em Cristo, a paz. Pois este Cristo, ele se identifica hoje como bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O bom pastor se entrega pelas suas ovelhas para garantir a estas ovelhas a segurança, a paz e a salvação. Jesus vai dizer no Evangelho: ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Foi Cristo quem se ofereceu na cruz para nos garantir a salvação. Nenhum outro morreu para nos salvar além de Cristo. É Cristo o Salvador. É Cristo o Redentor, é Cristo aquele que traz a salvação. E por causa desta verdade de fé, desta verdade proclamada por Pedro, a igreja é perseguida desde o seu início até os dias de hoje. Desde o seu início, ela é perseguida, ela é presa, ela é atribulada. Jesus chega, inclusive, nos Atos dos Apóstolos, a perguntar ao apóstolo Paulo, que à época se chamava Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Paulo responde, e Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Perseguir o cristão, perseguir a igreja, é perseguir o próprio Jesus Cristo, aquele que nos traz a salvação, aquele que nos traz a paz, aquele que nos traz a segurança. Vejamos, irmãos e irmãs, relembrando os evangelhos dos últimos domingos do tempo da Páscoa, evangelhos que trazem sempre a saudação de Cristo: a paz esteja convosco. Ele é quem traz a paz, Ele é quem dá a paz, Ele é quem oferece a paz, Ele é quem traz a salvação, é Ele o único Salvador, e disso todos nós temos consciência e sabemos desta verdade. Em nenhum outro há salvação. Por causa desta verdade, muitos cristãos, muitos homens e mulheres morreram, muitos homens e mulheres foram mortos, para afirmar esta certeza de fé. Somente nele, somente em Jesus, existe salvação e em nenhum outro. Sobretudo no início da igreja, quando os cristãos eram colocados diante das imagens dos imperadores, imperadores que se consideravam deuses, imperadores que exigiam o culto de adoração para eles. Só que os cristãos sabiam, tinham consciência, em nenhum outro há salvação a não ser em Cristo. Não é nenhum imperador que traz a salvação, é apenas o Cristo, aquele que morreu na cruz, aquele que é o bom pastor, aquele que dá a sua vida por suas ovelhas. E por não se curvarem
diante das imagens dos imperadores, muitos cristãos foram martirizados no início do cristianismo. E esta verdade e esta coragem passou para todos os outros demais cristãos, porque sabemos que em nenhum outro há salvação. Pedro aqui inclusive chega a dizer e a contestar aqueles que o estavam interrogando, aqueles que os estavam perseguindo. Diz Pedro, cheio do Espírito Santo. As palavras de Pedro são aqui inspiradas pelo Espírito Santo, e ele vai dizer: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo. Qual foi o enfermo? O paralítico que eles curaram na entrada do templo de Jerusalém. Quando Pedro e João chegaram lá para a oração no templo, aquele paralítico, aquele homem que estava ali na porta do templo pedindo esmolas, pediu uma esmola para Pedro e João. E qual foi a resposta de Pedro? Ouro e prata não temos, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E nos diz o livro dos Atos dos Apóstolos, aquele paralítico levantou, começou a andar e entrou pulando no templo de Jerusalém, louvando ao Senhor por ter concedido a ele esta graça. Foi curado em nome de Jesus, pela ação dos apóstolos, porque Cristo cura, Cristo salva e Cristo liberta. Em Cristo há salvação e somente nele. E aí Pedro então retoma: hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Não foi no poder de Pedro, foi no poder de Cristo, foi no poder do nome dele. Foi o poder de Cristo quem curou aquele paralítico. E agora, Jesus ressuscitado, os discípulos e os apóstolos têm plena consciência: Cristo continua a curar, Cristo continua a libertar, Cristo continua a salvar. Esta libertação, esta cura e esta salvação passa por meio daqueles que ele deixou como seus representantes, por meio daqueles que ele deixou à frente da sua igreja, à frente do seu rebanho. O rebanho é sempre de Cristo, mas Cristo entregou este rebanho aos cuidados de Pedro e dos apóstolos. Pedro, apacenta as minhas ovelhas, foi o que Cristo disse a Pedro depois de ressuscitar. Pedro, tu me amas? Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus confia a ele a missão: apacenta as minhas ovelhas. Pedro tem que ter consciência: as ovelhas não são dele, de Pedro, as ovelhas são de Jesus. O rebanho não é de Pedro, o rebanho é de Jesus. Mas Pedro, os apóstolos foram escolhidos pelo próprio Jesus, o bom pastor, para serem colocados à frente do rebanho, para cuidarem do rebanho. Não é Pedro quem dá a vida pelas ovelhas, é Cristo, o bom pastor, quem dá a vida pelas ovelhas. Agora, todos são convidados a entregar a vida pelo bom pastor. Assim como o bom pastor entregou a vida pelas suas ovelhas, as ovelhas também agora são convidadas a imitar o seu mestre, entregando também a sua vida. Foi a entrega da vida de Cristo quem nos trouxe a salvação. Por isto, esta verdade fundamental, proclamada, anunciada por Pedro,
com fé, coragem e determinação. Em nenhum outro há salvação. E desta verdade temos conhecimento, temos consciência. Maria, ela ajuda a Cristo a salvar. São Francisco ajuda a Cristo a salvar. Santa Teresinha, que estamos para receber suas relíquias em nossa diocese, Santa Teresinha ajuda Cristo a salvar. E cada um de nós é necessário também ajudar Cristo a salvar as almas, a salvar as pessoas. Não somos nós quem salvamos, é Cristo quem salva, mas nós ajudamos a Cristo na obra da salvação, porque, como já disse aqui outras vezes, Cristo Deus pode fazer tudo sem a nossa ajuda. Ele é todo poderoso, Ele é o Senhor, Ele pode fazer tudo sem a nossa ajuda. Acontece que Deus, Cristo, não quer fazer nada sem a nossa colaboração, não quer fazer nada sem a nossa ajuda. Tudo Ele quer fazer com a nossa ajuda, com a nossa colaboração, por pequenina que seja esta ajuda e esta colaboração. A salvação vem de Cristo, a salvação quem dá é Cristo, mas nós ajudamos a Cristo na obra da salvação, com a nossa vida, com a nossa atitude, com as nossas orações, suplicando, intercedendo, pedindo ao Senhor por alguém. Quem sabe, irmãos e irmãs, quantas pessoas não se converteram, não encontraram a Cristo a partir da nossa ajuda, a partir da nossa colaboração, a partir de nossa oração, a partir do nosso sacrifício. Você é convidado a ajudar a Cristo na obra da salvação. Não vai ser você quem vai salvar, quem salva é Cristo, pois em nenhum outro há salvação, diz o apóstolo Pedro. Em nenhum outro há salvação, mas Cristo precisa de nossa ajuda para que esta salvação aconteça, para que esta salvação se realize. Quantas pessoas passam a participar da igreja, passam a participar de um grupo, porque alguém está ali convidando, bora para a igreja, bora para a comunidade, vamos ser dizimistas, vamos participar do terço dos homens, vamos participar do terço das mulheres, e a partir do aceitar este convite, a pessoa descobre a Cristo, a pessoa tem Cristo na sua vida e a salvação acontece. Foi aquela pessoa quem salvou? Não, é sempre Cristo quem salva, mas aquela pessoa ajudou aquela outra a encontrar-se com Cristo, a dizer o seu sim a Cristo, a dizer o seu sim a esta salvação. Por isso, irmãos e irmãs, que nós tenhamos hoje esta certeza também em nossa consciência: em nenhum outro há salvação. É Cristo quem salva, mas Ele salva com a nossa ajuda, com a nossa colaboração. Ele salva a partir também da ajuda e da colaboração de cada um de nós. Que estejamos sempre abertos para acolher, para receber a salvação que nos vem do Senhor, a salvação que Ele nos oferece, a salvação que Ele nos dá, mas que tenhamos também o compromisso de fazer com que muitos outros possam aceitar, possam querer e acolher a salvação que vem de Cristo. Que Nossa Senhora, aquela que mais ajuda a Cristo na obra da salvação do que qualquer outra pessoa, que Nossa Senhora, a grande colaboradora da salvação que Cristo traz, ela possa também nos ajudar e nos ensinar
a colaborar com Cristo na obra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta palavra do apóstolo São Pedro, afirmando esta verdade fundamental: em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos.